Boa tarde, pessoal. Sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa 16ª aula de Matemática Discreta 2. Hoje a gente vai falar sobre corpos finitos. E antes da gente começar de fato, eu vou pedir para que vocês verifiquem se vocês conseguem me ouvir bem e se vocês conseguem ver bem a tela. E eu tendo feedback, aí a gente já inicia. Eu vou fazer um pequeno resumo sobre o que a gente vai fazer na aula de hoje, enquanto a mensagem vai chegando aí para vocês. Basicamente, a gente vai estudar corpos finitos hoje, a gente vai focar, na verdade, nos corpos finitos. Na aula passada, a gente comentou sobre o que eram anéis, o que eram domínios de integridade, o que eram corpos. E corpos finitos vão ser, em particular, corpos que têm uma quantidade finita de elementos ali no conjunto. Certo? A princípio, a gente não teve nenhum feedback. A princípio, a nossa transmissão tá ok, mas, enfim, a gente verifica aí. Só lembrando, pessoal, o pessoal está respondendo aqui, Matheus, Augusto, muito obrigado. Só lembrando, deixa eu já colocar na próxima cena, a gente estudou nas aulas 13 e 14 estruturas algébricas com uma operação, né? E a gente trabalhou ele com semigrupos, monoides e grupos. Em particular, a gente na aula 14 fez subgrupos, certo? Então, naquelas aulas a gente estava interessado em apenas uma operação dentro do conjunto. Aqui, na nossa aula 15 e agora na nossa aula 16, a gente está pensando em que A é um conjunto não vazio e eu tenho duas operações ali dentro do conjunto, duas operações binárias, tá bom? E a gente estudou na aula passada o que era um anel, o que era um domínio de integridade e o que era um corpo. Então eu trouxe aqui para esse primeiro quadro essa primeira... essa lembrança, né, digamos assim. Estão perguntando se a prova é baseada na lista. Sim. Sim, com certeza. Seguindo então, o que é um anel para a gente? Eu tenho que olhar primeiro em relação à operação que a gente chama de adição, depois em relação à operação que a gente chama de multiplicação. Vale lembrar que eu não preciso ter a adição usual, não preciso ter a multiplicação usual, eu posso inventar outras operações dentro do conjunto. Basicamente, quando eu olho A com a adição, eu tenho um grupo abeliano, então eu tenho 5 propriedades para verificar, e eu vou chamar o elemento neutro para adição de 0, tá bom? Lembrar que esse 0 não necessariamente é um número 0, tá bom? Se for conjunto de matrizes, vai ser a matriz nula. Se for um Zn, vai ser o 0 barra e assim por diante. Tá bom? Quando eu olho A com a multiplicação, eu tenho um semigrupo. E eu tenho a distributividade da multiplicação em relação à adição. Ou seja, dados 3 elementos, eu tenho essas relações aqui acontecendo. Tá bom? Então isso pra gente vai ser um anel. Se a operação multiplicação for comutativa, eu vou chamar o anel de anel comutativo. E se existir um elemento neutro para multiplicação, eu vou chamar esse elemento neutro de 1. Eu não cheguei a comentar, mas a gente considera sempre que o 1 e o 0 são elementos diferentes, tá bom? Porque senão perde um pouquinho a graça aí do nosso estudo. E aí com isso, anéis com identidade, eles vão ter pelo menos 2 elementos, certo? O elemento neutro da adição e o elemento neutro da multiplicação, tá bom? Em seguida, a gente verificou algumas propriedades que estavam faltando analisar, e a gente estudou o caso de conjuntos que se encaixavam em uma determinada propriedade. A gente chama esses caras de domínio de integridade, que vão ser basicamente anéis comutativos com identidade, de tal forma que quando o produto entre dois elementos do conjunto dá 0, um dos dois elementos tem que ser 0, tá bom? Então esse aqui eram os domínios de integridade, e a gente fez uma discussão, né, sobre isso, e a gente estudou também os corpos, e aí basicamente a gente está olhando para verificar quem é inversível e quem não é. Tá bom? Então o corpo vai ser um cara que é um anel comutativo com identidade, de tal forma que todo elemento diferente do 0 é inversível para a multiplicação. Tá bom? Então isso que a gente definiu na aula passada, e a gente deu alguns exemplos. Então eu trouxe aqui diversos exemplos para a gente relembrar. O conjunto das matrizes quadradas, n por n, com a adição e a multiplicação vai ser um anel com identidade não comutativa, esqueci de dizer aqui, mas vocês já sabem, né? O n é maior ou igual que 2, certo? E as matrizes têm entradas reais. Quando a gente olha o Zn com n composto, com a adição e a multiplicação, eu tenho um anel comutativo com identidade que não é um domínio de integridade, está lá na lista para vocês provarem que ele realmente não é.
O conjunto dos inteiros com a adição e a multiplicação usuais é um domínio de integridade que não é um corpo, tá bom? Nem todo mundo é inversível. E, finalmente, a gente tem exemplos de corpos racionais, reais, complexos e os EPs, claro que P é primo, né? Todos esses caras aqui são corpos, tá bom? Então foi isso que a gente estudou aí na aula passada. Além disso, a gente provou o seguinte: a gente tem a definição de domínio de integridade, a gente tem a definição de corpo, e a gente verificou na aula passada que, lá no Teorema 7, se eu tenho um corpo, ele automaticamente é um domínio de integridade, ou seja, se eu tenho dentro de um corpo um produto de dois elementos dando zero, pelo menos um deles tem que ser zero, tá bom? E no Teorema 8, a gente tem uma recíproca um pouquinho especial, no Teorema 7, na verdade, o Z mostra que não vale a volta do Teorema 7, ou seja, nem todo domínio de integridade é um corpo, porém o Teorema 8 fala que se eu tiver um domínio de integridade que é finito, então o conjunto é um corpo, sim. Beleza? Bom, pessoal, então a gente vai voltar na definição de característica de um corpo, só fazer um pequeno ajuste em relação à aula passada. Então, pega cá um corpo, a gente define a característica desse corpo como sendo o menor número natural, de tal forma que a soma de m vezes o elemento neutro do corpo, esse 1 é o elemento neutro do corpo para multiplicação, seja igual ao elemento 0, tá bom? O elemento neutro da adição. Então, só trocar aquele A, que era genérico, pelo número 1, certo? Aí a definição fica mais simples, inclusive. Se de repente não existe nenhum M de tal forma que isso aconteça, então a característica de K vai ser definida como sendo 0. Tá bom? A notação que a gente utiliza é característica do corpo sendo char de K. Tá bom? Então a gente viu na aula passada que a característica dos racionais, os reais, os complexos são todos iguais a 0, certo? E a característica de ZP é igual a P, certo? Dá para fazer as contas do mesmo jeito que a gente fez lá da outra vez, agora simplesmente com o número 1. Tá bom? Com o número 1 não, com o elemento 1 do corpo. Bom, o próximo teorema que a gente vai ver, tinha sido anunciado na aula passada, é o seguinte: pega cá um corpo, então ou a característica do corpo é 0, como aconteceu nos racionais, nos reais e nos complexos, ou a característica desse corpo é um número primo. Tá bom? Então existem essas duas possibilidades. Como é que a gente vai provar esse teorema? A gente vai provar que se não for 0, então a característica é um número primo. Tá bom? Então vamos fazer a demonstração aqui rapidamente. Então, suponha que a característica desse corpo não seja 0, certo? E aí a gente vai chamar e tome e escrevam essa característica como sendo o número P. A princípio a gente não sabe se esse P é primo ou não. O que a gente vai ter que provar é que esse número é primo. Beleza? Bom, suponha que esse número P possa ser escrito no formato A vezes B, ou seja, eu estou supondo que ele é composto, com A e B estritamente entre 1 e P. Ou seja, eu estou dizendo que eu consigo fatorar o meu P com um produto de A e B. Tá bom? O que a gente vai provar é que isso vai contradizer essa característica CP. Tá bom? Note que, por definição, a gente sabe que quando a gente somar esse elemento neutro do corpo P vezes, então eu estou somando aqui P elementos, isso dá exatamente 0, por definição. Por quê? Porque eu estou chamando a característica do corpo de P. E além disso, ele tem a propriedade de ser o menor número natural, de tal forma que isso aconteça. Então, estou tendo a seguinte situação. Se eu somar esses 1s menos vezes do que P, então esse resultado não pode ser 0. Isso contradiria o fato da característica ser P. Só que eu posso olhar a seguinte expressão. Eu vou pegar esse 1 do corpo e somar A vezes. E vou pegar esse 1 do corpo e somar B vezes. Sendo o A e o B são aqueles números que apareceram ali atrás. Eu sei que,
Quando a gente for fazer essa conta, quando a gente usa a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, eu sei que isso aqui vai poder ser escrito como sendo 1 vezes esse negócio, mais 1 vezes esse negócio, assim por diante. E eu posso, na verdade, fazer a distributiva termo a termo. Então, eu vou fazer 1 vezes 1, 1 do corpo vezes 1 do corpo dá 1 do corpo. 1 do corpo vezes 1 do corpo vai dar 1 do corpo. Ou seja, no final das contas, eu vou ficar com a adição dos elementos 1s, certo? Que aparecem aí nessa multiplicação. Porque sempre 1 vezes 1 dá 1, tá bom? A grande questão agora é, quantos termos aparecem? Bom, para esse 1 eu vou ter b termos aparecendo. Para esse 1 eu vou ter b termos 1s aparecendo e assim por diante. Então eu vou ter num total, para cada elemento daqui eu tenho b do lado de lá. Como eu tenho um total de a aqui, então a quantidade de 1s que aparece desse lado de cá é exatamente a vezes b, que é p. Só que como p é a característica do corpo, eu sei que essa adição aqui ela é identicamente zero. Tá bom? O que eu estou querendo dizer? Eu tenho um produto desse cara com esse, dando zero. Como k é corpo e cada um desses elementos está no corpo, e usando o fato que todo corpo é um domínio de integridade, o que a gente conclui é que, logo, ou esse primeiro termo é igual a zero, ou o segundo termo é zero. Só que nesse termo aqui eu tenho exatamente A caras aparecendo, e nesse caso aqui eu tenho B caras aparecendo. Lembrando que A é menor que P e B é menor que P. Então eu estaria dizendo que existe um número menor que P, de tal forma que 1 adicionado com ele mesmo, A vezes ou B vezes, daria igual a zero, o elemento neutro. Certo? Isso é uma contradição, porque afinal de contas P é o menor número com essa característica. Então isso aqui dá uma contradição, e a conclusão disso tudo é que, portanto, o P não vai poder ser fatorado num produto de dois termos, ou seja, P é primo. Então o que a gente provou no fim das contas? Que se a característica não for zero, então a característica tem que ser um número primo. Tá bom? Então, aí então temos o teorema demonstrado. Beleza? Bom, pessoal, seguindo aqui com a nossa aula, a gente vai provar agora o teorema 10, que fala que se eu estou num corpo finito, então a característica dele é um número primo. Ou seja, não pode acontecer da característica de um corpo finito ser zero. Então é isso que a gente vai provar nesse momento. Ok? Então como é que a gente faz isso? Só um detalhe. O ZP a gente já tinha feito o cálculo, né? A característica de ZP é P, né? Um número primo. E o que a gente está provando é que qualquer outro corpo finito que a gente tiver vai ter como característica sendo um número primo. Beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar um corpo finito qualquer e, como ele é finito, então a cardinalidade dele vai ser finita. E seja Q um número natural, sendo a cardinalidade de K. Tá bom? Então agora a gente vai construir um conjunto formado por vários termos, 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1 e assim por diante, de tal forma que a gente consiga garantir que pelo menos dois dos caras sejam iguais. Tá bom? Então considere o seguinte conjunto. 1, 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1, assim por diante até 1 mais 1 mais 1 mais 1. O que a gente tem que observar nessa construção? Todos os elementos desse conjunto são elementos de K, porque afinal de contas K é fechado para adição. E o elemento neutro para multiplicação que está no corpo também ele está no corpo. Então, a adição de elementos uns sempre vai estar no corpo. Ou seja, isso aqui é um subconjunto de K. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou forçar que a quantidade de elementos que eu estou tomando seja maior do que a quantidade de elementos que tem no corpo. Certo? Que a gente faz com que dois tenham que ser iguais. Então, eu vou fazer com que aqui eu tenha exatamente Q mais 1 elementos sendo somados. Tá bom? Então, é isso que a gente vai considerar. Daí, né, com essa observação, aqui eu tenho mais... Bom, aqui, todos os elementos daqui estão aqui dentro. Então, tem que existir dois índices, né, de tal forma que soma de m vezes o elemento 1 e a soma de n vezes o elemento 1 sejam exatamente a mesma coisa. Então, existem m e n naturais, tais que todos esses caras estão entre 1 e Q menos 1, Q mais 1, desculpa.
Então eles têm que estar entre 1 e Q mais 1. E eu posso assumir que um deles é maior que o outro, porque os índices são diferentes. Então vou assumir que, por exemplo, o N é maior que o M. Então vão existir esses índices de tal forma que, quando a gente somar o 1 N vezes, isso é a mesma coisa que somar 1 M vezes. Então aqui eu estou somando a quantidade de elementos que aparecem aqui é N, e aqui é M. O que a gente faz? A gente vai subtrair o elemento 1 M vezes, tá bom? Então faço uma vez, vai ficar soma de uns N menos uma vezes, e aqui soma de uns M menos uma vez. A gente vai fazendo isso aí de forma recorrente, então a gente vai ficar com o seguinte. Quando você somar um N menos M vezes, lembrando que N é maior que o M, então esse N menos M é um número positivo. Isso aqui vai ser exatamente o elemento neutro para adição, tá bom? Ou seja, o que a gente provou? Que existe um número natural. E na verdade a gente consegue inclusive dizer quem ele é, né, nessa construção, que é N menos M, tal que... Não, portanto, né? Portanto, tal que N menos M, 1 somado N menos M vezes, isso aqui é igual ao elemento neutro para adição. Bom, o que isso garante? Portanto, a característica desse corpo K, por um lado, essa característica é positiva, né, porque eu estou provando que existe um número natural de tal forma que aquilo ali aconteça. E por outro lado, eu consigo garantir, inclusive, que essa característica é no máximo N menos M. Eu não consigo cravar se é N menos M ou não, mas eu consigo provar que é no máximo isso. Beleza? Conclusão disso tudo, a característica é positiva e, inclusive, é limitado superiormente. O que o Teorema 9 nos garante? Que, se eu tenho um corpo de característica positiva, então essa característica tem que ser um número primo. Então, a conclusão isso acontece e a característica de K é um número primo. Certo? Então, a gente conseguiu provar que todo corpo finito tem característica prima. Uma pergunta natural seria, será que os corpos que têm característica sendo número primo são todos finitos? A resposta é não, certo? Então não vale a recíproca do Teorema 10. E adiante a gente vai ver exemplos de corpos cuja característica é um número primo, porém o corpo não é finito. A próxima observação vem dizer que não vale, certo? Eu consigo exibir corpos de característica prima que são infinitos, certo? Então, eu estou dizendo aqui simplesmente que existem corpos infinitos de característica prima. Aqui eu estou dando exemplos, a gente não vai estudar isso nesse curso, mas enfim, é para vocês saberem. É possível pegar uma coisa chamada feixe algébrico de ZP, então é possível provar que esse conjunto aqui, é possível construí-lo, e esse conjunto a gente vai ver que ele tem característica P, né, esse mesmo P é um número primo, e ele é um corpo infinito, então um conjunto infinito. Um outro conjunto aí bem interessante é o chamado corpo de funções de ZP de X. Enfim, a gente consegue construir alguns outros também. Tá bom? Isso aqui é só para vocês saberem que não vale a volta, não vou entrar em muitos detalhes, mas é importante de saber que não vale a volta do Teorema 10, tá bom? Agora, pessoal, eu vou apresentar alguns teoremas para vocês, para que a gente consiga entender como é que é a cara dos corpos finitos que a gente vai estudar. Como a gente não tem muito tempo aqui dentro desse curso para falar sobre isso, então eu preferi trazer uma visão geral, certo? Então não vou fazer demonstração dos teoremas 11 e 12, acho que vai vir algumas, talvez o 13 ali pela frente. Mas a gente vai utilizar esses teoremas para entender como são os corpos finitos que a gente tem. Tá bom? Então o teorema 11 fala o seguinte. Eu estou tentando entender como são os corpos finitos, quais são as possíveis caras dele. O teorema 11 fala, se cai um corpo finito com Q elementos, a princípio, esse Q poderia ser qualquer número. A gente poderia se perguntar, será que eu tenho um corpo finito com 7 elementos? Aí a gente já viu que a resposta é positiva. Por exemplo, pega o Z7, com a adição e a multiplicação usuais. Mas a gente poderia se perguntar, pega um outro Q, pega o Q igual a 15, por exemplo. Será que eu consigo exibir um corpo com 15 elementos?
Esse teorema 11 vem dizer que não. Não é todo número que vai ser cardinalidade de algum corpo finito. Então o teorema 11 vem falar o seguinte: pega um corpo finito com Q elementos, então esse Q tem que ter uma cara muito específica. Então o resultado fala: existe um número primo P e um número natural N, de tal forma que Q é P elevado a N. Então isso aqui caracteriza quem tem chance de ser cardinalidade de algum corpo finito. Por exemplo, o que a gente está vendo aqui, apenas caras que são potências de primos têm chance de ser característica de algum corpo finito. Então, em particular, não tem corpo com 6 elementos, não tem corpo com 10 elementos, porque 6 é 2 vezes 3, né, são dois primos diferentes. 10, que é 2 vezes 5, também dois primos diferentes, não vai ser cardinalidade de ninguém, e assim por diante. Porém, esse teorema 11 ele ainda não garante que, por exemplo, eu tenha corpo com 4 elementos. Né? Porque eu sei que 4 é 2 ao quadrado, então o teorema 11 fala assim, olha, 4 é uma possibilidade, mas a gente ainda não sabe se existe. Tá bom? O teorema 12 ele vem complementar o teorema 11. Então ele vem dizer o seguinte: se você pegar um número primo P e um número natural N, sempre existe um corpo finito K que tem P elevado a N elementos. Ou seja, esse teorema 12, né, quando a gente olha para ele está falando assim, olha, existe corpo finito com 4 elementos, porque 4 é 2 ao quadrado, P igual a 2, N igual a 2. Tá bom? Então, na verdade, os teoremas 11 e 12, eles trazem todas as possíveis cardinalidades de corpos finitos. Tá bom? E o teorema 12 ainda traz uma informação a mais. Ele diz que K é único, só existe um corpo finito a menos de isomorfismo. Essa palavra aqui a gente ainda não estudou no nosso curso, mas isomorfismo a gente pode pensar aí, a grosso modo, como uma função aí que relaciona dois conjuntos que mantém estrutura algébrica. Tá bom? Essencialmente é isso que a gente tem no isomorfismo. Então é uma bijeção entre dois conjuntos que preserva a estrutura algébrica. Tá bom? Ok, então, basicamente, vamos resumir esse teorema 11 e esse teorema 12. Toda vez que você encontrar um número P e um número N, e você tem um corpo finito com P elevado a N elementos, e se você pensa num número que tem mais de um primo na fatoração, então não tem corpo finito com essa cardinalidade. Tá bom? Beleza. Exemplo. ZP vai ser o único corpo finito com P elementos. Né? A gente já sabe que ZP é um corpo finito e ele tem P elementos. O teorema 12 garante que ele é o único a menos de isomorfismo. Então esse AMI significa a menos de isomorfismo. Tá bom? Além disso, pessoal, o teorema 12 ele vem nos dizer que, dado um primo P e um número natural N, só existe um corpo finito com P elevado a N elementos. Então, toda vez que a gente tiver Q sendo uma potência de um primo, então eu vou denotar o corpo finito que tem essa quantidade de elementos por Fq. Essa é a notação mais usual. Lembrando que Q é a potência de um número primo. Beleza? Então, esses resultados, como eu falei, eu não vou demonstrar. A gente precisaria de algumas coisas um pouco mais teóricas e tal, então eu vou preferir não entrar muito nesse mundo. E a gente vai simplesmente usar esses dois resultados para construir corpos finitos com as cardinalidades. Beleza, deixa eu só colocar mais um quadro aqui para colocar essas observações. Então, vamos fazer o seguinte. K corpo finito implica que existem P' e N natural, tal que, primeira coisa, o K é o meu Fq, e a segunda, o Q é P elevado a N. Tá bom? Então, é isso. E a segunda coisa, né, que é importante a gente saber, se a gente pegar, por exemplo, sei lá, Mzão, um número natural, com pelo menos dois fatores primos, distintos, né?
Então, a gente sabe que não existe corpo finito com m elementos. Ou seja, cuja cardinalidade é m. Beleza? Então, esse aqui é um resumo do que a gente tem. Então, só para a gente focar aqui também. A gente já sabe que ZP seria o meu FP, né? Então, o meu corpo com P elementos é o próprio ZP. A gente pode olhar como sendo o próprio ZP. Tá bom? E agora, a gente poderia se perguntar o seguinte. Ok, para P', a gente sabe exatamente como a gente trabalha. Mas vamos pegar então o Q como sendo 2 ao quadrado, que é 4. Ou seja, P igual a 2 e N igual a 2. Quem é o corpo finito que tem 4 elementos? Será que é possível construir? Como é que a gente faz para fazer isso? Então, o que a gente vai fazer agora é fazer uma construção algébrica de tal forma que eu obtenha um corpo com 4 elementos. Então, eu vou exibir para vocês quem é esse corpo, tá bom? Eu acho que eu tinha criado o quadro no lugar errado, mas acho que agora está certinho. Então, esse exemplo vai ser a construção de um corpo com 4 elementos. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só organizar a ideia aqui. Tá. Então, o fato é o seguinte, pessoal. A gente vai olhar esse 2 da base como sendo o P, o primo associado. Então, a gente vai olhar para elementos em Z2 nesse caso, tá bom? Se essa base aqui fosse 3, eu olharia em Z3 e assim por diante. Tá bom? Então, considere o corpo Z2 com a adição e a multiplicação. Por que Z2? Bom, esse 2 aqui foi escolhido porque aqui a base do meu número é 2. Tá bom? Que nem eu falei, se fosse aqui um outro número primo, por exemplo, 5, eu olharia em Z5. Tá bom? Então, considere o corpo Z2 mais ponto e seja alfa tal que assim, tem uma explicação, daqui a pouco eu vou falar para vocês que explicação é essa, mas eu vou considerar alfa um elemento aí em algum lugar de tal forma que alfa ao quadrado mais alfa mais 1 seja igual a 0. Deixa eu só colocar os coeficientes de Z2 para vocês entenderem que os elementos estão em Z2. Então é 1 barra vezes alfa ao quadrado mais 1 barra vezes alfa mais 1 barra, isso aqui é igual ao meu 0 barra. Então eu estou escolhendo alfa, um número de tal forma que isso aqui aconteça. O que a gente vai verificar? A gente vai verificar que esse alfa não é um elemento de Z2. Tá bom? Então se vocês quiserem se lembrar, o que é o Z2? Quem são os elementos de Z2? É o 0 barra e o 1 barra. Esses são os dois elementos de Z2. Certo? Então, a primeira observação é que o alfa ele não é o 0 barra e o alfa não é o 1 barra. Por que isso acontece? Bom, se a gente pegar o alfa, o 0 barra e substituir aqui no lugar de alfa, ficaria com 1 vezes 0, 0 barra ao quadrado é 0 barra, né? E 1 vezes 0 barra é o próprio 0 barra. 1 barra vezes 0 barra dá 0 barra. E aí, quando eu somasse os 3, eu teria 1 barra, que é diferente do meu 0 barra. Ou seja, isso prova já que o alfa não é o 0 barra. E se você substituir no lugar do alfa o 1 barra, você também não vai ter uma igualdade. Afinal de contas, 1 barra ao quadrado é 1 barra, vezes 1 barra dá 1 barra. 1 barra vezes 1 barra dá 1 barra. E é esse 1 barra. Então vai ficar 1 barra mais 1 barra mais 1 barra. Isso vai dar o 3 barra. Olhando em Z2, 3 barra e 1 barra são a mesma coisa. Ou seja, fica diferente do 0 barra. Portanto, o que a gente conseguiu verificar com isso? Que esse alfa, ele não é nem 0 barra, nem 1 barra. Então, olha o conjunto que eu vou considerar. Seja Z2 de alfa, o conjunto formado por todos os caras que estão no formato A mais B alfa, tal que tanto A quanto B estão em Z2. Ou seja, eu estou pegando coeficientes, digamos assim,
que são elementos de Z2, e fazendo uma multiplicação por 1 barra, e aqui a multiplicação por alfa. Tá bom? Vamos ver que conjunto é esse. Então, note aqui. Uma pergunta que a gente poderia se fazer. Quantos elementos tem esse conjunto, né? Bom, basicamente a gente precisa fazer. Como o A está em Z2 e o B está em Z2, o A tem duas possibilidades, o B tem duas possibilidades, use o princípio multiplicativo, 2 vezes 2 dá 4. Então, a gente já vê que Z2 de alfa é um conjunto com 4 elementos. Então, a gente está indo na direção aí da construção do corpo. Mas vamos explicitar, né? Quem é esse conjunto Z2 de alfa? Bom, o que eu faço basicamente? Você faz, por exemplo, o A sendo 0 barra e o B sendo 0 barra, tá bom? 0 barra mais 0 barra vezes alfa. Bom, 0 barra é um elemento neutro, né? Então ele vezes qualquer coisa vai dar 0. Portanto, eu vou obter o número 0 barra, tá bom? Se eu fizer o A sendo o 1 barra e B sendo 0 barra, 1 barra mais 0 vai dar 1 barra. Então eu vou ter o meu 1 barra. Se eu fizer o A sendo 0 e o B sendo 1, tudo barra, né? 0 barra e 1 barra. 0 barra mais 1 barra vezes alfa, eu posso escrever simplesmente como sendo alfa. Afinal de contas, 1 é um elemento neutro para multiplicação. Tá bom? E finalmente, colocando tanto A quanto B sendo 1 barra, eu ficaria com 1 barra mais 1 barra vezes alfa. Então eu ficaria com 1 barra mais alfa. Então, isso faz com que o meu conjunto tenha 4 elementos. Tá bom? Então, esse conjunto, ele já tem 4 elementos. Ele tem o 0 barra, que já era o elemento da adição, né, no Z2. E ele tem 1 barra, que é o elemento neutro para multiplicação lá no nosso Z2. Tá bom? O que eu vou fazer aqui com vocês? A gente vai mostrar que esse cara aqui é um corpo usando as tábuas de operação. Tá bom? Então, vamos fazer as tábuas de operação aqui. Então, eu tenho a adição. E aqui eu tenho a multiplicação e aqui os elementos. 0 barra, 1 barra alfa e 1 barra mais alfa. 0 barra, 1 barra alfa e 1 barra mais alfa. Eu faço tanto para adição quanto para multiplicação. Então vamos lá com bastante paciência. Bom, 0 barra é o elemento neutro para adição, né? Então é simplesmente repetir. 0 barra, 1 barra, alfa e 1 barra mais alfa. Aqui vai ser 1 barra, alfa, 1 barra mais alfa. E agora eu vou fazer 1 barra mais 1 barra. Bom, 1 barra mais 1 barra dá 2 barra. Em Z2 isso é a mesma coisa que 0 barra. 1 barra mais alfa é simplesmente 1 barra mais alfa, né? Eu não desenvolvo nada. Se eu fizer 1 barra mais esse cara, eu vou fazer 1 barra mais 1 barra que dá 0 barra. Então 0 barra mais alfa dá simplesmente alfa. Tá bom? Finalmente, alfa mais 1 barra vai ficar... Tanto faz a ordem, né? A operação é comutativa, então pode fazer assim. Alfa mais alfa. Aí eu tenho que me lembrar, pessoal, que eu tenho o 1 barra multiplicando. Então eu ficaria com 1 barra mais 1 barra alfa. Então como é que eu posso fazer essa conta? Vou fazer aqui embaixo. 1 barra mais alfa. Opa, não é bem isso não. 1 barra alfa mais 1 barra alfa. Como eu tenho a distributividade da multiplicação em relação à adição, isso aqui eu posso olhar como sendo 1 barra mais 1 barra que multiplica alfa. E 1 barra mais 1 barra é o 0 barra. 0 barra vezes alfa dá 0 barra. Tá bom? Então é assim que a gente vai fazer as nossas contas. Se eu fizer alfa mais esse cara, bom, de novo, quando eu faço alfa mais alfa dá 0, né? Dá o 0 barra. Mais 1 barra vai dar simplesmente 1 barra. E a gente pode fazer a conta aqui, né? Nessa última linha. Esse cara mais esse, 1 barra mais 1 barra dá 0 barra. Mais alfa dá o próprio alfa. Aí eu vou ter na segunda, alfa mais alfa dá 0, né? 0 barra, no caso. Aqui eu vou ficar com 1 barra. E finalmente, esse cara mais esse é como se fosse duas vezes esse, né? Mas como tem o barra e o 2 barra é o 0 barra, esse aqui dá o 0 barra. Isso aqui está mostrando, pessoal, se a gente for olhar bem, que essa operação, ela se eu pego dois elementos quaisquer, a soma desses elementos está dentro do conjunto, então está mostrando o fechamento. Além disso, eu tenho um elemento neutro para adição, que é o 0 barra, ele preserva todos os elementos somados à esquerda ou à direita, tanto faz. A operação ela é associativa,
Afinal de contas, a operação em Z2 é associativa, certo? E todo mundo tem inverso, né? Afinal de contas, o 0 barra aparece em todas as linhas e em todas as colunas. Por exemplo, o inverso aditivo do 0 barra é o 0 barra, o inverso aditivo do 1 barra é o 1 barra, o inverso aditivo do alfa é o próprio alfa, e o inverso aditivo do 1 barra mais alfa é o próprio 1 barra mais alfa. Ou seja, a gente provou que... e a operação é comutativa, certo? Que a operação em Z2 é comutativa. Ou seja, a gente provou que para adição eu tenho um grupo abeliano. Tá bom? E agora a gente faz para multiplicação. Bom, a gente não chegou a demonstrar isso, mas enfim, é um exercício razoavelmente simples. Se você pega o elemento neutro para adição e multiplica por qualquer elemento do seu corpo, isso dá 0, tá bom? Então, bom, aqui é tudo 0 barra, né? E agora eu só preciso fazer o restante. Então, 1 barra vezes 1 barra dá 1 barra. 1 barra vezes alfa dá o próprio alfa, né? Pelas definições que a gente tem feito. Se eu fizer 1 barra vezes 1 barra mais alfa, faz a distributiva, vai ficar 1 barra mais alfa. Alfa vezes 1 barra dá alfa. Alfa vezes alfa. O que é alfa vezes alfa? Bom, se a gente for parar para pensar, alfa vezes alfa é alfa ao quadrado. Só que lá da definição de alfa, eu sei que alfa é um elemento que satisfaz essa equação. Então é aqui que eu vou mexer com vocês na equação. Então, a gente teria o seguinte. Bom, a gente já está denotando, né, que 1 barra vezes alfa ao quadrado é simplesmente alfa ao quadrado. Então eu fico com alfa ao quadrado mais alfa mais 1 barra igual a 0. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar dos dois lados alfa mais 1 barra. Dos dois lados, tá bom? Vou somar isso dos dois lados. Então eu vou ficar com alfa ao quadrado. Quando eu fizer alfa mais alfa, dá 2 barra vezes alfa, que é 0, né? Então, fiquei com 0 do lado esquerdo. 1 barra mais 1 barra dá 0 barra. Fiquei com 0 do lado esquerdo. Então, isso aqui ficou igual a alfa mais 1 barra. Ou seja, o alfa, com essa condição, faz com que o meu alfa ao quadrado seja igual a alfa mais 1 barra. Ou seja, quando a gente fizer a multiplicação de alfa com alfa, que dava alfa ao quadrado, eu posso substituir por alfa mais 1 barra. Pronto, alfa mais 1 barra, ou até 1 barra mais alfa, né? Tanto faz a ordem. Isso faz com que realmente eu tenha um fechamento aqui pelo menos nessa linha. Se a gente fizer alfa vezes 1 barra mais alfa, faz a distributiva. Isso vai ser alfa mais alfa ao quadrado. Você fala, não, mas o alfa mais alfa ao quadrado não está no conjunto. Mas nesse caso você não pode esquecer que alfa ao quadrado é alfa mais 1 barra. Ou seja, ao invés de fazer simplesmente essa conta aqui, que está sendo indicada, eu faço alfa mais 1 barra. Afinal de contas, o alfa ao quadrado é alfa mais 1 barra. E aí, quando a gente fizer essa conta, alfa mais alfa dá 2 barra alfa, que é o 0 barra. Portanto, sobrou apenas 1 barra, né? Deixa eu só escrever que tinha dado alfa vezes 1 barra mais alfa. Tinha dado alfa mais alfa ao quadrado, que é alfa mais 1 barra. Só que alfa mais alfa dá 0, né? Então isso aqui dá 1 barra. Ok, e agora é só fazer a última linha. 1 barra mais alfa vezes 1 barra dá 1 barra mais alfa. Esse vezes esse, a multiplicação é comutativa, então é a mesma coisa de fazer esse vezes esse, dá 1 barra. E finalmente, esse vezes esse, aí tem que fazer um pouco de conta, né? Vai ficar 1 barra mais alfa mais alfa mais alfa ao quadrado. Deixa eu ver se cabe aqui embaixo. Pra gente não perder nenhum detalhe. Tem que fazer as contas, né? Não tem muito para onde fugir. Então, se eu fizer 1 barra mais alfa vezes 1 barra mais alfa, isso vai ser 1 barra mais alfa mais alfa mais alfa ao quadrado. Só que se eu faço alfa mais alfa, isso dá 0, né? Alfa mais alfa é 0. E alfa ao quadrado não posso me esquecer que é alfa mais 1. Então vai ficar 1 barra mais alfa mais 1 barra. Afinal de contas, alfa ao quadrado é alfa mais 1 barra. Aí quando você faz 1 barra mais 1 barra dá 0 barra. 0 barra mais alfa dá simplesmente alfa. Tá bom? Então, essa é a conta que a gente teria que fazer para encontrar a tábua de operação da multiplicação. E agora, eu preciso verificar fechamento. O fechamento está verificado. Cada resultado aqui foi um elemento do conjunto lá que a gente definiu como Z2 de alfa. A gente tem que verificar
Se ela é associativa, bom, como a operação multiplicação associativa em Z2, ela vai ser associativa aqui também. A gente tem que verificar se todo mundo não nulo tem elemento inverso. Bom, aqui o 1 barra é o elemento neutro, né, está bem claro. 1 barra repetiu aqui os elementos da primeira linha. O 1 barra repetiu os elementos da primeira coluna. Então 1 barra é o elemento neutro, então existe o elemento neutro. E além disso, todo elemento não nulo tem inverso. O inverso do 1 barra é o próprio 1 barra. O inverso do alfa é o 1 barra mais alfa. O inverso do 1 barra mais alfa é o próprio alfa. Tá bom? Então todo mundo tem inverso. Portanto, realmente, esse cara aqui vai ter estrutura de grupo, né, quando você tira o 0 barra. Beleza? Então, de fato, o que a gente provou foi que esse conjunto Z2 de alfa, com a adição e a multiplicação definidas dessa forma, acho que talvez seja até bom falar exatamente como a gente está fazendo a adição. Bom, se eu pego A mais B alfa mais C mais D alfa, essa adição que a gente está fazendo, é claro que a gente está somando termo a termo, né? Então seria A mais C mais B mais D alfa. E claro que a multiplicação, A mais B alfa multiplicado por C mais D alfa, eu estou usando como se fosse a distributividade. Ixi, está com um zoom aqui, eu esqueci de tirar. Mas basicamente o que a gente está fazendo é calculando AC mais BD alfa ao quadrado mais, aí vai sobrar AD mais BC, tudo isso alfa. E eu tenho que me lembrar que esse alfa ao quadrado eu posso substituir por alfa mais 1 barra, tá bom? Essencialmente é assim que a gente está fazendo a nossa operação. E aí então, o Z2 de alfa, com essa adição e com essa multiplicação, forma um corpo, tá bom? Então, no fim das contas, né? No fim das contas, abrir mais um quadro aqui, o que a gente está fazendo essencialmente é dizendo, com essa construção, que o meu F4, né, o meu corpo com 4 elementos, ele pode ser olhado como sendo o nosso Z2 de alfa. Tá bom? Pessoal, eu também não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas essa construção foi possível porque, na verdade, o que tem por trás aqui é um polinômio irredutível em Z2. Tá bom? Falar que o alfa não é 0, que o alfa não é 1 nessa equação é como se eu tivesse querendo resolver essa equação aqui, ó, 1 barra x quadrado mais 1 barra x mais 1 barra igual a 0. Então eu tenho uma equação de segundo grau com coeficientes aqui em ZP. O que eu estou provando lá no começo é que nem o 0 barra nem 1 barra são soluções para essa equação. Então o que eu estou fazendo? Que nem a gente faz nos números reais, né? Você está lá resolvendo a equação x ao quadrado mais 1 igual a 0, a gente sabe que não existe nenhum número real satisfazendo essa equação, você chama de i o cara tal que i ao quadrado mais 1 igual a 0. E aí, com esse cara, você consegue construir os números complexos. Então aqui é uma ideia razoavelmente similar. Eu estou chamando de alfa, um cara que resolve essa equação, e eu estou incluindo ele no conjunto. Mas para que o cara seja um corpo, eu preciso que o inverso esteja, e coisa nessa direção. Então, na verdade, eu tenho que construir o Z alfa daquele formato. Eu tenho que colocar A mais B alfa, tal que A e B estão em Z2. Tá bom? A ideia é razoavelmente a mesma. Tá bom? E esse procedimento, ele vai ser geral, pessoal. Então, se eu quisesse, por exemplo, construir... Deixa eu colocar já o próximo quadro. Mas se eu quisesse construir... Não, deixa eu isso aqui é depois. Se eu quisesse construir um corpo com P elevado a N elementos, qual seria a grande ideia? Se ia considerar o corpo ZP, com a adição e a multiplicação, a gente ia pegar um polinômio irredutível que não tivesse raízes em ZP, e isso ia... Bom, é possível provar que para cada primo P e para cada número natural N existe um polinômio irredutível de grau N em ZP, é possível provar isso. E aí a gente consideraria ZP de alfa de uma forma muito similar, tá bom? Então a construção ela é geral, só que, assim, não é tão simples de fazer no caso geral, dessa forma, existem formas, às vezes, até mais práticas, mas isso aqui dá uma ideia de como é que a gente constrói corpos
sem ser uma quantidade prima de elementos, como P ao quadrado, com P ao cubo e assim por diante. Uma outra observação, pessoal. É possível construir o corpo F4 de uma forma um pouquinho diferente. Qual seria essa forma? A gente pega o polinômio x² menos x. O quarto é exatamente o tamanho do corpo que eu quero construir. Então, x² menos x. E aí, o que eu faço? Eu coleciono o F, eu digo que o F4 é a coleção de todas as raízes desse polinômio aqui. Por exemplo, eu sei que o 0 é raiz desse polinômio, 1 é raiz do polinômio, então o que vai sobrar vai ser aquele alfa que a gente falou mais cedo e aquele 1 mais alfa que a gente falou mais cedo. Então é possível construir dessa forma também, vocês vão verificar que em alguns livros essa construção é feita. Eu particularmente vou dar preferência àquela outra, tá bom? Inclusive na lista de exercício vai estar daquela outra forma, por isso que eu trabalhei ali. Mas aqui eu trouxe como curiosidade que seria possível construir de outra forma. E aí, de uma forma bem geral, né, se eu tenho um P' e N um número natural e quero construir um corpo com P elevado a N elementos, como é possível fazer essa construção? Pega F, um polinômio irredutível em ZP de x. A gente não falou sobre polinômios aqui no curso, a gente nem sabe o que é um polinômio irredutível, mas eu preferi trazer para vocês saberem que existe uma forma, independentemente de como a gente constrói, tá bom? Mas existe um polinômio de grau n, irredutível, e polinômio irredutível significa que você não consegue fatorar, tá bom? É mais ou menos isso que acontece. E a gente vai considerar alfa um cara que zera esse polinômio que você escolheu, e aí o que a gente faz é construir o conjunto ZP de alfa como sendo todas as combinações aqui de 1 alfa, alfa ao quadrado, alfa ao cubo, até alfa elevado a n menos 1, que alfa é esse cara que zera esse polinômio. Os coeficientes vão estar em ZP. Se você olhar a mesma construção que a gente fez mais cedo, e aí é possível provar que esse cara é um corpo com P elevado a n elementos. Tá bom? Existem resultados aí teóricos que fazem com que a gente consiga ver que isso aqui é corpo de uma forma quase que trivial. Tá bom? Mas a gente não vai falar sobre isso no curso. E aí aquela outra construção ela também é válida. Basta eu substituir aquele 4, né, x² menos x, por x elevado a q menos x. Tá bom? E aí você coleciona todas as raízes desse polinômio e você consegue mostrar que isso aqui é um corpo. Tá bom? Então eu trouxe para vocês todas as construções. Para esse curso, né, para os exercícios, a gente vai focar nessa construção que a gente fez aqui atrás. Tá bom? Então, mas se você quiser fazer de outro jeito, não tem problema nenhum. Beleza, acho que agora o último resultado que a gente vai comentar. Também eu não vou demonstrar esse resultado, mas é um resultado bem útil, bem importante. Se K é um corpo finito, então quando você tira o elemento neutro e você olha para a operação multiplicação, isso que forma um grupo cíclico, certo? A gente já tinha visto isso para ZP, né? A gente já tinha visto que ZP era corpo, e a gente já tinha provado, lá atrás a gente provou, que ZP estrela com a multiplicação era um grupo cíclico. Esse teorema ele generaliza aquele teorema que a gente fez lá atrás. Na verdade, qualquer corpo finito tem essa característica aqui, essa caracterização. Beleza? E se esse cara aqui é um grupo cíclico, tem alguém que o gera. Tá bom? Então, de novo, eu não vou demonstrar esse teorema, porém, a gente vai usar esse resultado. Como é que a gente vai usar esse resultado? Bom, antes disso, se eu tenho um elemento K, diferente de zero, claro. K diferente de zero. De tal forma que o K estrela é gerado por esse K, eu vou dizer que esse elementozinho, Kzinho, é um elemento primitivo de K. Por quê? Porque ele vai gerar todo mundo, claro que exceto o número 0. E a gente vai fazer a construção do elemento primitivo para F4. Tá bom? Então, vamos lá. O que é F4 que a gente já viu mais cedo? O F4, né, pela forma que a gente construiu, é 0 1 alfa e 1 mais alfa. Certo? E a gente não pode esquecer que existe uma relação com alfa, né? O alfa ao quadrado é alfa mais 1, né? A gente não pode esquecer disso. Isso aqui é fundamental na construção, tá bom? Eu pergunto para vocês conseguiriam me dizer um elemento que é primitivo?
Bom, existem várias formas de construir, eu vou mostrar uma delas aqui para vocês. Como é que a gente vai fazer? A gente vai entrar na linguagem de grupos agora. Se a gente pegar F4 sem o elemento neutro, isso aqui é formado pelo 1 barra, pelo alfa e pelo 1 barra mais alfa. O que o teorema 13 nos informa? Ele informa que esse cara com a multiplicação é um grupo cíclico. Isso aqui é grupo cíclico. Certo? Só que esse grupo, ele tem 3 elementos. Ele só tem 3 elementos. Além disso, F4, estrela, cardinalidade, é 3. Então, eu vou tentar encontrar um cara, de tal forma que ele gere todos os elementos desse conjunto. A gente vai usar então um pouquinho de teoria de grupos para encontrar esse cara. É claro que nesse exemplo a gente poderia simplesmente testar, mas acho que é mais interessante a gente usar um pouco da teoria também. Beleza. Então, primeira coisa que a gente vai fazer. O elemento, o conjunto gerado por 1. Pega esse subgrupo. Bom, claro que isso aqui é um subgrupo desse, né? Todo conjunto gerado, a gente está pegando lá como subgrupo. Beleza, então o que é o nosso 1 barra? Bom, a gente não pode esquecer que o 1 barra, conjunto gerado por 1 barra, é um subgrupo do F4 estrela, e ele, nesse caso aqui, é igual ao conjunto 1 barra. Por quê? Porque 1 barra vezes 1 barra dá 1 barra, né? 1 barra vezes qualquer coisa dá 1 barra, certo? 1 barra mais 1 barra, ou 1 barra vezes 1 barra, 1 barra vezes 1 barra vezes 1 barra, enfim, qualquer coisa nesse sentido vai dar o próprio 1 barra. Ou seja, esse conjunto aqui é simplesmente 1, ou seja, a gente já consegue de cara que esse cara aqui é diferente do F4 estrela. Ou seja, a gente conclui que o 1 barra ele não é um elemento primitivo de F4. Tá bom? Então agora a gente vai para os outros dois. Então, é aqui que entra a parte mais teórica. Note que, se a gente calcular o conjunto gerado por alfa, isso aqui é diferente do conjunto simplesmente formado por 1. Por quê? Porque eu sei que o 1 barra, o 1 barra ele tem que pertencer a esse conjunto. Afinal de contas, para ser um grupo, eu preciso que o elemento neutro esteja. Ou seja, o elemento neutro está, então você pode dizer que o 1 pertence ao gerado por alfa, e claro, também o alfa está no conjunto gerado por alfa. Tá bom? Então, olha só que coisa interessante, a gente tem que o 1 barra é diferente do gerado por alfa, e esse cara é um subgrupo do meu F4 estrela. Bom, esse aqui tem cardinalidade 3, esse aqui tem cardinalidade 1. E o teorema de Lagrange fala que a cardinalidade desse tem que dividir a cardinalidade desse. Então eu sei que a cardinalidade de alfa tem que dividir 3. Certo? É assim que a gente procede. Só que esse cara, ou seja, na verdade esse cara aqui é um divisor de 3. Então, ou ele é 1 ou ele é 3. Só que a gente já sabe que ele não é 1. A conclusão é que ele é 3. Então, pelo teorema de Lagrange, a gente consegue concluir que o gerado por alfa é o F4 estrela. Tá bom? Então, esse aqui é usando resultado teórico. Ah, mas eu prefiro fazer na prática. Beleza, não tem problema nenhum. Então, vamos calcular o gerado por alfa. O conjunto gerado por alfa vai ser o conjunto de alfa, alfa ao quadrado, alfa ao cubo, e assim por diante. Então, na verdade, eu vou colecionar todas as potências de alfa, ou seja, alfa, alfa vezes alfa, e assim por diante. Ou seja, estou colecionando os alfa elevado a n, tal que n é um número natural. Então, eu começo a calcular. Alfa ao quadrado, a gente já sabe que é alfa mais 1 barra, né, pela definição. Alfa ao cubo, isso aqui vai ser alfa ao quadrado vezes alfa, que é alfa mais 1 vezes alfa, fazendo distributiva,
alfa ao quadrado mais alfa, que é 1 barra, claro. E eu vou usar de novo o fato que o alfa ao quadrado é alfa mais 1 barra, então vai ficar alfa mais 1 barra mais alfa. Isso aqui dá 1 barra. Ou seja, eu operei o alfa 3 vezes e cheguei em 1 barra. Conclusão, isso aqui vai ser simplesmente alfa ao quadrado, né, que na verdade é 1 mais alfa, 1 barra mais alfa, e 1 barra. Isso aqui é 1 barra mais alfa. Ou seja, se a gente for parar para olhar, isso aqui é exatamente o nosso F4 estrela. Tá bom? Então, conclusão disso tudo, portanto, alfa é elemento primitivo de F4. Beleza? Por quê? Porque a gente consegue escrever o nosso F4 como sendo o 0, né, o elemento neutro, união o conjunto gerado por alfa. Tá bom? Essa é a grande vantagem do elemento primitivo, porque eu consigo descrever o conjunto inteiro como sendo o elemento neutro para adição e os caras que são gerados por alfa. Então, vai lembrar que esse teorema 13 garante que todo corpo finito tem um elemento primitivo. Tá bom? Por quê? Porque esse cara aqui é um grupo cíclico, então tem um elemento aqui nesse conjunto que gera todos os outros, portanto, o conjunto K vai ser o 0, né, o elemento da adição, e unido com essa segunda parte. Beleza? Exercício para vocês, pessoal. Será que... deixa aqui no cantinho. Será que alfa mais 1 barra é elemento primitivo também? Então vou deixar para vocês pensarem. Basicamente vocês têm que verificar se o alfa mais 1 barra também geram o F4 estrela. Certo? Ou seja, se todo elemento do F4 estrela, esses 3, são gerados por simplesmente esse. Lembrando que a operação que a gente usa é a multiplicação de um pelo outro, tá bom? De um por ele mesmo. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Eu acho que não. Então, como último comentário, pessoal, a gente viu na aula de hoje como são os corpos finitos e como a gente pode escrever um corpo finito. Então, deixa eu só criar mais um quadro para a gente finalizar essa escrita. Então, resumindo, né? Se K é corpo finito, então, a primeira coisa que a gente descobriu foi que a cardinalidade de K é P elevado a N com P', e N natural, certo? Outra coisa que a gente descobriu, que a gente definiu, Fq era o corpo com Q igual a potência de primo elementos. E finalmente o que a gente fez agora foi o seguinte: alfa, elemento primitivo de Fq. Então, na verdade, eu consigo descrever o meu Fq como sendo o 0, né, enfim, o elemento neutro. Posso até colocar como 0, mas se você preferir, coloca 0 barra. União, o conjunto gerado por alfa. Alfa não necessariamente é aquela raiz do polinômio, tá bom, pessoal? Alfa é um elemento de tal forma que esse cara, né, esse cara aqui, ele dá todo o conjunto Fq estrela. Ou seja, todo elemento não nulo pode ser obtido como sendo uma potência de alfa. Isso é extremamente importante para a gente enxergar como é que são os nossos corpos finitos. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado aí por terem vindo. Eu agradeço pela participação aí no curso. Um abraço para vocês e a gente se encontra ali nos grupos. Até mais, galera. Valeu!